Prever o futuro é fascinante, mas compreender o passado é o que realmente permite corrigir o caminho. Hoje, com o Tarô, vamos abrir um portal para o signo de Escorpião, com uma leitura profunda para 2026. Seja muito bem-vindo, ser místico. Eu sou o Leandro Rende e esse é o Dimensão Astral, um canal sobre tarô, espiritualidade e o lado B da existência. Vou colocar aqui a câmera da minha mesa para a gente acompanhar as cartas, tá ok? Vamos colocar aqui o Tarô dos Corvos e o Oráculo da Floresta. Pedindo ao registro acástico de Escorpião, de você, Escorpiano, aos seus mestres ascensionados, ao seu eu superior, ao seu registro acástico e aos seus guardiões, mentores e guias. Quais serão as regências do seu ano de 2026 para Escorpião? Uma carta. 3 cartas. Agora a gente vai ver, que é o foco do vídeo, o que você precisa deixar para trás, o que você precisa abandonar para que você tenha um ótimo ano. Já peço que se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, tá ok? Isso é muito importante para o crescimento do canal Dimensão Astral. Escreva nos comentários o que você vai achar dessa leitura, tá ok? E já deixa o like no vídeo, pessoal. Já deixa mesmo o like aí no vídeo, tá ok? Vamos lá. O que escorpianos e escorpianas precisam abandonar e deixar para trás para ter um 2026 mais pleno, né? 9 de espadas, 10 de ouros, imperador, o mago, valete de ouros e de espadas. Escorpião, a gente tá vendo aqui um escorpião, uma escorpiana assim que tem uma certa questão com um medo interno muito grande sobre presenças masculinas perto, ou também outras questões que a gente vai ver aqui, tá bom? A gente começa aqui, essas 3 cartas de cima, deixa eu mostrar para vocês. 9 de espadas, 9 de espadas, 10 de ouros, quando os corvos se alimentam, e o imperador. Aqui tá falando que é como se fosse assim, você tem uma certa fobia, um certo medo interno, mas é um medo esse de algo que já aconteceu, tá? Tô vendo aqui especificamente uma questão familiar também, tá? É como se uma presença de um pai, de um avô, de uma presença assim de um pilar de família muito grande, representado pelo imperador aqui, principalmente essa questão familiar do 10 de ouros, né? Causando em você um medo, sabe? Uma questão muito forte em você. É como se fosse você tivesse uma pessoa próxima a você, uma pessoa um pouco tirano, uma pessoa assim que impõe muitas questões para você, e do que se diz de nutrição, mas nutrição naquele sentido de prover algo para você, tá? Caso a gente pode estar falando também de um namorado, a gente pode estar falando de um marido, passar para você essa impressão. Mas especificamente, a causa que causa em você é a 9 de espadas. O 9 de espadas, ele vai falar sobre medos, né? Aquilo que fica martelando na nossa cabeça constantemente, aquilo que faz a gente não dormir à noite, aquilo que faz assim a gente ficar remoendo algo que já aconteceu, que a gente tem a possibilidade de sair disso, tá? E eu vejo muito essa presença masculina, essa presença de... A gente pode falar de uma presença masculina, ou a gente pode falar também de um lugar, uma empresa. O imperador também ele fala, não especificamente, também ele vai falar sobre pessoas, mas ele vai falar também sobre empresa, ele vai falar também... talvez você está passando por um período em que você está inserido em um lugar, por exemplo, uma empresa, o seu trabalho, que causa para você esse apavoro muito grande, sabe? Eu tô vendo aqui, na verdade, você sendo vítima de uma situação ou pessoa que pode te prover uma questão material com esse 10 de ouros. Ok? Deixa eu mostrar aqui também. Quando os corvos se alimentam, o 10 de ouros ele vai falar sobre uma completude material realizada, mas que ao mesmo tempo, esse aspecto de empresa ou pessoa que provém tanto, por exemplo, assim, se você mora com seus pais, se você mora com uma pessoa que te provém algo,
parece que também vem junto essa questão de apavoro, essa questão de medo, né? Essa questão de que você é meio que vítima de uma certa circunstância que essa pessoa ou situação ou lugar te coloca. É você ficar nesse lugar de medo, nessa questão de inconstância também muito grande, e que causa em você bastante mesmo essa questão de medo, essa questão de fobia, essa questão assim de ficar pensando e ter um decaimento emocional e psicológico sobre essa situação que eu estou te falando, sabe? Com esse 10 de ouros e esse imperador. Se tem como você se livrar disso, ou tem como você... A gente vai ver aqui certas questões depois no futuro, mas as cartas de baixo já me mostram uma questão que você consegue se livrar disso, que você consegue contornar-se, que você consegue até se desvencilhar sobre isso. Quando a gente vê aqui o mago, ele é coberto por um manto de penas de corvos, né? E o que são esses tarô dos corvos? O tarô dos corvos é um tarô que eu mais utilizo em meus atendimentos. Ele tem esse viés de demonstrar questões que são internas, né? Questões que estão ocultas, questões que estão assim... Você vê que é um tarô em preto e branco, é um tarô assim um dos tarôs que eu mais utilizo em meus atendimentos. O significado das cartas, o simbolismo das cartas, eles remetem a algo mais inconsciente, a algo mais interno, algo mais que tem a ver com essa questão mais psicológica e também espiritual. Estou vendo aqui um escorpiano ou escorpiana que tem ferramentas, que tem formas de se desvencilhar das questões que impostas a você. Então assim, o mago, ele é muito essa pessoa que tem as ferramentas, as formas que tem de se fazer. E eu vejo, de alguma certa forma, você não usando isso. Na verdade, não usando isso. Por quê? Depois a gente vê aqui um valete de ouros. O valete de ouros é esse personagem que tem essa disponibilidade de construir a própria materialidade, linkando muito com esse 10 de ouros aqui. É como se você cortar a influência do que te faz mal, você nutrindo a você mesmo. Esse 10 de ouros que é o que provém para você, tanto da sua família ou tanto de algum lugar que você trabalha, você tem como se desvencilhar disso, de certa forma assim, de se como usa aquela palavra, auto-emancipar, emancipação própria, sabe? Com esse valete de ouros aqui, junto a esse 10 de ouros. Então essa materialidade, essa questão que você tem como fundamental, que vem externo para você, você consegue se prover para você mesmo, tá bom? Consegue muito. Usando de um racional e usando de um princípio lógico, estratégico e até impositivo perante ao que é passado sobre você, você tem aqui o Rei de Espadas, Rei da Razão, Rei de si próprio. Deixa eu até mostrar aqui pra você. Rei de Espadas. Eu acho essa carta incrível também. Rei de Espadas é uma carta que eu gosto bastante, assim, pra autoempoderamento, sabe? Uma pessoa, assim, que é dono de si. É diferente, né? Imperador com Rei de Espadas. Vejo sim um escorpiano que tá passando alguma certa questão com alguém ou empresa, eu falo mesmo, por causa desse imperador, alguém como se fosse um pai, irmão, um namorado, um marido, uma pessoa que está próxima. Então assim, você tem o dom e o poder de cortar isso, essa influência ou essa coação que essa pessoa faz, um mago e Rei de Espadas. Muito, mas muito mesmo, muito, imensamente. Se você está passando realmente essa questão de que você depende de alguém ou que você precisa de alguém, ou uma situação que você precisa de um emprego, que você precisa de um emprego ali, você tem a capacidade de se desvencilhar disso e começar o seu próprio caminho. Com esse valete de ouros aqui. Como se essa materialidade que é ali passada com esse 10 de ouros, você tem forma de você mesmo concluir, você mesmo começar, as suas formas de se materializar, né? De se engrandecer, de se enriquecer, sabe? De se prover e de se auto-nutrir e de se até bancar. Esse Rei de Espadas aqui pode estar me falando também uma certa autocobrança e uma certa negligência também que você pode fazer com você mesmo. É como se você se voltasse às vezes com você mesmo e você ficasse se cobrando muito de você, sabe? Se cobrando, cobrança extrema. É como se fosse algo dentro de você que ficasse muito martelando o que você tinha que fazer. Do que você tenha que ser, do que você tenha que fazer, do que você tenha que
eu como construção, como ser alguém grandioso. Quando a gente vamos ver aqui algumas outras informações, está muito claro isso. Está muito claro para mim essa questão assim externo que vem para você, essa questão assim do seu externo que meio que comanda, meio que diz, meio que dita o que você tem que fazer, sabe? Livra-se disso, porque o resultado disso já veio aqui em primeira carta. Que é o 9 de espadas, sabe? O efeito disso, esse apavoro, esse medo, essa martelação na cabeça, essa ansiedade muito grande que você possa estar passando agora nesse momento. É exatamente isso que você precisa deixar de lado, ok, escorpiano ou escorpiana? Agora vamos revelar as cartas de tendências para você no 2026. Olha que interessante, um duplo mago aqui novamente. Duas cartas do mago. Eu tô falando que vocês têm habilidades, que vocês têm maneiras de manifestar, maneiras de concretização. O mago, ele é essa personagem que tem as ferramentas sobre a mesa dele, tanto no Tarô dos Corvos quanto no Tarô de Marsella. Esse Tarô de Marsella aqui é o Tarô universal de Marsella, né? Ele tem essa temática, tem esse fundo cósmico, né? Até o verso da carta eu acho bem interessante. Então, o ano de 2026 para você, ele te dá ferramentas das ferramentas que você já possui. Ele meio que incrementa ferramentas, ele meio que incrementa habilidades e meios de manifestação para você sair de qualquer situação que você esteja preso ou vinculado, de forma a enxergar as situações por outro ângulo. A gente vai entrar aqui na enforcado, no pendurado, né? Mas sem amenizar cartas, ele chama pendurado mesmo. Aqui tá pendurado, né? Mas ele chama enforcado. Bom, aqui tá pendurado, então a gente chama ele de pendurado. Mas a gente não pode amenizar cartas. Vai ser colocado para você, em 2026, formas de você enxergar a vida por outro ângulo. Porque senão a vida vai cobrar de você. Aí eu volto aqui na... Vamos aqui adiantar um pouquinho da justiça. A justiça. Ainda explicando esse pendurado aqui, vai ser colocado para você formas de enxergar e contornar as situações que a gente veio explicando aqui anteriormente, principalmente nesse 9 de espadas. Quando você faz o movimento do enforcado, do pendurado na verdade, você vê a situação, deixe-me até por aqui para você ver, ó, você vê a situação por outra perspectiva. No tarô de Marsella, ele não tem a iluminação, né? Mas em outros tarôs eu sempre enxergo o pendurado, quando ele faz esse movimento de ver para o outro ângulo, o iluminado. Até que o cabelinho dele aqui tá um pouquinho assim, meio de luz, né? Então assim, vai ser colocado para você formas de ver as situações que você passa negativamente até agora, até hoje, né? Até aqui o final de 2025, para você ver de outra perspectiva, né? De você ver para o outro ângulo, perceber na onde você precisa atuar. A gente enxerga aqui, ó, justiça. Um rei de espadas, duas cartas com sentença, duas cartas com espadas, duas cartas assim de espadas que vão falar sobre sentença. Então, seja aquilo que você está passando de negativo, de controle, ou você mesmo se controlando, ou você mesmo se colocando em situações em que você se sinta preso ou presa, escorpiano ou escorpiana, quando você faz esse movimento de olhar para outra perspectiva, você simplesmente vai lá e corta isso. Você simplesmente pondera uma carta da justiça. Você coloca critérios nisso, né? Você vai distribuir, você vai diferenciar o que realmente presta, o que realmente vale a pena, e do que realmente não é positivo para você, do que realmente não vai valer a pena, do que realmente faz você ficar nesse 9 de espadas, que é, eu já vinha explicando, né? Que é esse apavoro, que é esse medo. Então, assim, vejo que vai ser um ano para você, escorpião, de decisões. Decisões mesmo. E você vai usar um poder interno de você de decidir o que pessoas podem acessar você, o que pessoas possam fazer para você, sejam elas quais forem, tá? Família, namorado, marido, patrão, chefe, seja aquilo. Vai ser colocado para você o poder de decisão, o poder de você decidir aquilo que você mais quer como positivo na sua vida. Isso, assim, é extremamente positivo para quem está passando algum certo... Essas questões de ser subjugado, sabe? Porque imperador, ele subjuga muitas pessoas. Então, assim, escorpião, é um poder de decisão muito grande que você vai ter em 2026, muito grande, de você sair de situações que são embaraçosas. E situações essas... Você percebe que já eram para ter acabado faz tempo, sabe?
Interessante isso. Entendeu, Escorpião? Bonito isso, sabe? Você vai ter o poder de decisão da sua vida. Principalmente com a carta da justiça. Colocar critérios nas coisas. Muito interessante isso. Agora, para finalizar, vamos tirar aqui uma carta de Oráculo da Floresta. As mensagens tão lindas, né? De como que você vivencia o seu ano 2026 de uma forma mais leve, de uma forma mais estratégica e inteligente. Um Rei de Espadas. Uma carta de Oráculo para Escorpião. Olha que bonito. O Guardião das Árvores. Encare seus desafios de frente com bravura. Mantenha o medo na escuridão. Mantenha o medo na escuridão. Olha que bonito, Escorpião. Guardião das Árvores. Encare seus medos de frente com bravura. Mantenha o medo na escuridão. Nossa, como que conversou essa carta de oráculo com essa leitura aqui? A gente tá vendo aqui uma pessoa que estava talvez sendo subjugada, sendo controlada, sendo uma pessoa que estava não conseguindo decidir por si mesmo. E vem para você, principalmente esse poder da justiça, esse mago com o poder das habilidades, mantenha o medo na escuridão. Medo que já começou vindo para você aqui com o 9 de espadas. Entendeu, escorpianos? Lindo isso, né? Bonito isso, cara. Uma resolução muito bonita. E o que foi mostrado aqui não é uma sentença, é um chamado. O que foi revelado hoje continua agindo mesmo depois que o vídeo termina. Porque aqui nada é por acaso. Eu já lhe convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e se sentir chamado para uma leitura pessoal comigo, os atendimentos acontecem pelo WhatsApp. O contato está na descrição. Até o próximo vídeo e tenha um abençoado 2026. E até a próxima.